Fala pessoal, tudo certo? Primeiramente, um grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, fiquei sabendo que o Renato será o novo treinador do Fluminense. Para quem não me conhece, meu nome é Thales André de Mello, muito prazer, desde já, sou jornalista aqui no Rio Grande do Sul, trabalho como setorista do Grêmio, sou gremista, então, assim como o torcedor do Fluminense também, afinal de contas, Renato está indo para a sexta passagem dele no Fluminense. Tenho muita coisa para falar do Renato, a gente conviveu de perto com ele aqui, tive a oportunidade de conversar com ele em algumas entrevistas coletivas, enfim. Então a gente tem muita coisa para falar do Renato. Vou tentar aqui fazer um breve resumo do que é o Renato dentro e fora de campo na convivência que a gente teve com ele, tá? Primeiramente, o Renato é um treinador muito versátil. Existe uma ideia de que os times do Renato não são sólidos defensivamente. Se a gente for pegar as temporadas de 2023 e 2024, de fato o Grêmio teve números muito ruins, muito ruins. O Grêmio em 2024, se não me engano, 2023, um desses 2 anos, o Grêmio teve a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro. Se você for pegar os números de 2023, por exemplo, quando o Soares estava aqui no Grêmio, era inacreditável você imaginar que um time fosse brigar pelo título com a quantidade de gols sofridos que o Grêmio tinha sofrido naquela edição de Campeonato Brasileiro. O Grêmio tinha o dobro de gols sofridos praticamente do Palmeiras, que foi o campeão, com 2 pontos à frente. Então, assim, pegando um resumo dessas 4 passagens que o Renato teve no Grêmio, lá nos anos de 2010 e 2011, ele pega o time brigando para não cair na zona de rebaixamento e tal, né? Porque o Grêmio ainda jogava no Estádio Olímpico, e ele bota o Grêmio na Libertadores. Ele faz uma recuperação muito forte com aquele time, um time que era muito limitado, e ele consegue encaixar o time e consegue fazer a coisa andar. Ali em 2013 e 2014, ele chega num momento de baixa também, leva o time para cima, leva o time para Libertadores. E essa foi uma marca do Renato aqui. Tirando o ano de 2024, onde o Renato disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e não levou o time para a Libertadores, esse foi o único ano em que o Renato disputou a Série A pelo Grêmio que ele não levou o time para a Libertadores. Ou seja, jogando bem, jogando mal, o Renato sempre entregou resultado no Grêmio. Ele sempre foi constante. Às vezes jogava bem, às vezes jogava mal, o time era melhor, o time era pior, ele sempre entregou resultado. É só você pegar, por exemplo, que na penúltima passagem dele, que começou lá em 2016, quando ele chega depois do Roger, e entrega o time em 2021, eliminado na pré-Libertadores, ele leva o time a voltar a vencer o Campeonato Gaúcho, ele vence em 2018, o Grêmio não venceu o Campeonato Gaúcho desde 2010, 2009, se não me engano. Então o Grêmio vinha num longo período de anos sem ganhar sequer o estadual, ele volta a ganhar em 2018. Ele leva o time para um título de Copa do Brasil, depois de 15 anos o Grêmio voltava a ganhar um título de relevância. Ele leva o Grêmio para ganhar a Libertadores de 2017, ele é finalista do Mundial de Clubes, ele ganha a Recopa Sul-Americana em 2018 e ele leva o Grêmio para um patamar de competição muito alto, porque ele retoma a hegemonia estadual, ele ganha o Campeonato Gaúcho em 2018 e ele sai do Grêmio como atual campeão gaúcho, dos anos ali para frente ele ganhou todos os anos do estadual. Ele chega na semifinal da Libertadores de 2017, quando ele foi campeão, 2018, quando ele é eliminado para o River, e 2019, quando ele é eliminado para o Flamengo. Em 2020, ele chega nas quartas de final da Libertadores, perde para o Santos, que depois viria a ser vice-campeão contra a equipe do Palmeiras. Na Copa do Brasil, em 2016, ele bate campeão. Em 2017, o Grêmio cai na semifinal para o Cruzeiro. Em 2018, o Grêmio cai nas quartas de final para o Flamengo. Em 2019, o Grêmio cai na semifinal para o Atlético Paranaense, que viria a ser campeão. E em 2020, o Grêmio vai para a final. Ou seja, o pior resultado do Renato naquela passagem ali, entre 2016 e o início de 2021, é umas quartas de final de Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, ele sempre entregou o time na Libertadores. Em 2020, em 2021, o Grêmio teve que disputar a pré-Libertadores, porque em 2020 o Grêmio terminou em sexto no Campeonato Brasileiro, mas geralmente entregava no G4. Falando sobre dentro de campo e sobre maneira de jogar. Como eu falei, o Renato é um cara muito versátil. Ele sabe ler muito bem o que o elenco tem para ele. Então, se o elenco tem um centroavante matador, ele vai fazer o time jogar em torno do centroavante matador. Se ele entende que o cara que vai resolver o jogo para ele é um ponta, ele faz o time jogar para o ponta. E isso é uma marca do Renato. Na primeira e na segunda passagem, ele montou times mais voltados para a parte defensiva. Em 2013, por exemplo,
Ele jogou muitos jogos com 3 zagueiros porque era um esquema mais defensivo, o time do Grêmio era mais limitado, então ele fez andar. E o Grêmio, inclusive, chegou na semifinal da Copa do Brasil naquele ano, perdeu para o Atlético Paranaense, que depois viria a perder para o Flamengo na grande final. Em 2016, ele pega um time do Roger que tinha uma ideia, mas que faltavam alguns ajustes. Ele arma o time com o Ramiro, que era um jogador que estava totalmente escanteado, ninguém imaginava que o Ramiro fosse ser aproveitado, ele pega, bota na meia direita e ali encaixa o time. Ele tem outras modificações também, mas fazendo um comparativo com o estilo de jogo. Em 2016, o Renato pega um time que não tem centroavante. O Grêmio joga com o Luan, jogando de falso centroavante, de falso 9, e o Douglas como camisa 10, né? O Douglas que jogou no Corinthians também, enfim, bastante conhecido. Em 2017, o Grêmio contrata o Lucas Barrios, que é o centroavante, que estava no Palmeiras, jogou no Borussia Dortmund, enfim, bastante conhecido, não estava no momento bom na carreira, traz o Lucas Barrios e o Grêmio passa a jogar com centroavante. Aí o Luan é o meia e o Lucas Barrios é o centroavante. O Renato descobre o Arthur, que vinha a ser o coração daquele time campeão da Libertadores. Em 2018, o Barrios não renova o contrato e o Grêmio contrata o André. E o André não dá certo, não encaixa, ele consegue botar o Jael para ser titular daquele time e o Jael joga bem. O Jael joga bem, o Jael termina como nos artilheiros do time, vice-artilheiro do time na temporada e é vendido para o futebol mexicano. Ele fez o Jael jogar muito bem, entendeu aquilo que precisava fazer para o time. Em 2019, a partir do meio de 18 para a sequência de 19, o Grêmio não tinha no centroavante uma grande referência técnica. O Grêmio tentou com o Diego Tardelli, tentou com o André, mais um ano de recuperação, não deu certo, mas tinha o Cebolinha na ponta. E ele fez o time, a partir disso, jogar por ponta. Em 2020, aí para aquele ano da pandemia, o Grêmio não tem o André, o Grêmio tira o André ali do ambiente do clube, né? Rescinde o contrato, o Jael já não está mais, o Tardelli rescinde o contrato dele naquela ocasião, então o Grêmio não tem centroavante. O Renato vai lá, busca o Diego Souza, busca o Thiago Neves não deu certo, mas o Diego Souza deu muito certo. O Diego Souza tinha uma característica diferente do Jael, diferente do Barrios, que era bola aérea, muito gol de cabeça. O Renato fez o time jogar em torno do Diego Souza. Em 2021, aí quando ele sai, já tinha um fim de ciclo. Partindo para a última passagem dele, em 2022, ele chega em setembro de 2022 e fica até o fim de 2024. Ele chega em setembro de 2022, faltando 10 jogos para terminar a Série B, e ele diz, na entrevista de apresentação dele, não vamos jogar bem, vamos ganhar. O Grêmio precisa subir. Depois a gente vê futebol, ano que vem é outra história, o Grêmio vai estar na Série A, a gente monta um time. Isso aconteceu. Quando ele chega, o Grêmio demite o Roger também, estava com risco de não subir, ele bota o time na primeira divisão. Em 2023, o Grêmio contrata o Soares. E é aquilo que eu falei da versatilidade. Ele entendeu que ele tinha um craque. E teve muito mérito dele de saber abastecer o craque que ele tinha. Então o Soares destruiu com o Campeonato Brasileiro, o Grêmio quase foi campeão, faltou 2 pontos, né? Fiquei muito triste, mas quase foi campeão. E ele entendeu que ele tinha um gênio e que ele precisava fazer esse gênio ter 5, 6 chances de gol por jogo. Então o Soares, ele fazia 1, 2, 3 gols por jogo, mas ele perdia outros 3. O Soares era abastecido toda hora. E ele tinha um problema defensivo. E em 2023 começa isso do Grêmio ter problemas defensivos. E não foi por falta de tentativa. Se você for pegar os 38 jogos que o Grêmio fez, Renato jogou com 5 esquemas táticos diferentes. Jogou com 2 meias, jogou com 3 volantes, jogou com 3 zagueiros, jogou com linha de 4, jogou com 4-3-3 com 2 pontos. Ele tentou de tudo, mas, infelizmente, ele não conseguiu arrumar o problema defensivo. Em 2024, ele perde o Luiz Soares, que é uma grande perda, e ele precisa fazer o time jogar em torno de um outro cara. E esse cara escolhido foi o Diego Costa. O Diego Costa foi o substituto do Soares, teve um ano, até ele ter uma primeira lesão, teve um ano muito bom, né, uns 6, 7 meses ali, muito bons, perdão. E os problemas defensivos continuam porque o Diego Costa se machucou e também porque os jogadores que o Grêmio escolheu para contratar na ocasião não eram suficientes para fazer aquilo que o Soares ou que outros jogadores que o Renato já teve na mão fazer. O Soteldo não era um cara eficiente, era um cara que gerava jogo, mas não era eficiente. O centroavante do Grêmio, que era o Diego Costa, até se machucar, estava fazendo gol todo jogo. Depois, não conseguiu render. O Grêmio contratou o Bright White, e o Bright White conseguiu fazer o que dava. O Grêmio tentou contratar outros jogadores, Pavon, JP Galvão, enfim, a coisa não andou. E tem uma coisa sobre o Renato que eu acho que vai facilitar muito com ele estando no Fluminense. O Renato é um cara que precisa estar motivado para trabalhar. E isso, aqui em Porto Alegre, mais precisamente depois das enchentes do ano passado, o Renato estava muito cansado.
Ele estava muito desgastado. Ele estava de saco cheio de estar aqui. A família estava longe, deu um baita de um problema aqui no estado, ele teve que ficar viajando pra caramba, ele não gosta muito disso, então o ambiente pesou para ele encheu o saco e chegou no final do ano empurrando ali e tal. Mas de fato, assim, se a gente for pegar fazer um apanhado, é um treinador muito versátil, muito versátil. Ele é um cara que sabe identificar o elenco, sabe o que tem e aí a partir disso ele trabalha. Vamos ver como é que ele vai fazer no Fluminense. Tem bons valores o elenco do Fluminense, o elenco do time do Fluminense é bom, o elenco acho que tem algumas carências, mas o time é bom. Jogadores como Thiago Silva, Ganso, que vai voltar, Cano, Arias, é um bom time. Mas é aquela história, tem que entender o que o Renato vai perceber como referência do time dele. É um treinador que vai estar no Rio de Janeiro, um lugar que ele ama, um clube que ele tem identificação muito grande, ele conhece como funciona o clube, tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. É um treinador que vai fazer o time jogar. Se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai ser campeão, isso é outra história. Mas é um cara que vai chegar e vai organizar o time. Tenho certeza absoluta que melhor do que o Fluminense estava jogando com o Mano Menezes ele vai conseguir fazer, tá bom? E fora que é um cara sensacional também, existem muitos relatos aqui no Grêmio, aqui em Porto Alegre, que ele ajudava muito o pessoal do clube, premiação de jogo que era para ele pegava e dividia entre os funcionários, é um cara que o ambiente gosta muito, o Renato sabe ganhar o ambiente, e para ele o ambiente é essencial para o trabalho dele se desenvolver. Se o ambiente está bem, o trabalho desenvolve. Se o ambiente não está bom, ele não consegue tirar, porque ele é um cara que preza muito por esse ambiente. O ambiente tem que estar tá leve, os jogadores têm que estar tá confiantes e prontos para jogar, tá bom? Espero ter contribuído aí. Tamo junto, grande abraço, boa live para vocês e até a próxima.